São 8 horas da manhã e 5 minutos. E agora a gente vai conversar com ele, José Alves. José Alves de Azevedo Neto, que é economista lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UENF, né, do Norte Fluminense. Na verdade, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a do Rio de Janeiro é a UERJ. Eu estudei lá e eu me confundo. A nossa co-irmã. É isso aí. E foi professor universitário, é mestre em Planejamento Regional e Gestão de Cidades pela Universidade Cândido Mendes. Zé, é um prazer ter você aqui. Primeiro, dar bom dia para você, Zé. A honra é nossa estar aqui nesse programa importante, nessa rádio que tem história no município de Campos, né? E que você sabe muito bem, você conhece a rádio Live, né? 100,7, é uma rádio importantíssima, é uma rádio que construiu história na cidade de Campos. Isso aí, Zé, é um prazer ter você aqui. Então vamos conversar sobre economia, né? Primeiro começar sobre a economia de Campos. Como é que está? A economia de Campos vai bem, Zé? Eu fiquei sabendo que a gente perdeu mais de 1.000 empregos formais em 2024, isso é verdade? Léo, a economia de Campos é uma economia, cara, que ela viveu do ciclo do açúcar há muitos anos, né? Do extrativismo vegetal. Tivemos aí anos dourados, né, com a cana-de-açúcar, o ciclo da cana foi muito relevante para a economia local, para a cidade. Foram construídas muitas coisas no ciclo do açúcar. Sim. Depois veio aí o ciclo do açúcar, acabou, as usinas entraram em dificuldades, muitas usinas faliram. Uma cidade, né, uma região que tinha mais de 25 usinas, né? Campos tinha 20, né? Se você for nominar aí, era muita usina e era um setor muito forte, gerava muita renda, muito emprego, muito imposto. Depois, esse ciclo findou, veio o ciclo do petróleo, né? Pegamos Sim. aí a bacia de Campos bombando, Campos recebendo muitas rendas. É importante a gente ressaltar que a economia do petróleo no norte fluminense é em Macaé. Porque Macaé que tem toda a estrutura da Petrobras, do petróleo. E Campos, como outros municípios, ou como São João da Barra, vivia de rendas do petróleo. Rendas do petróleo, royalties, né? A participação especial. E só que esse ciclo do petróleo, ele está já no seu final, porque a bacia de Campos, o petróleo é explorado há quase 50 anos. Então a gente vê que é um recurso finito e está acabando também. Aí eu me pergunto a você, será que nós teremos um outro ciclo? Porque nós tivemos o ciclo do açúcar, o ciclo do petróleo. E tivemos algum crescimento econômico nesse período. Sim. Não sei se nós aproveitamos como aproveitamos no ciclo do açúcar, foi feito muita coisa. No ciclo do petróleo tivemos algumas coisas, mas a gente verificou que teve muitos desperdícios, né? A gente viu aí alguns problemas e tal. E a economia hoje de Campos, né, ela ainda vive da renda do petróleo. E temos um setor de serviço forte. O setor sucro-alcooleiro é um setor que está enfrentando dificuldade natural. Então, quando inicia a safra do açúcar em Campos, período de maio a setembro, a economia de Campos, ela gera muitos empregos. Ela melhora, o fluxo de renda melhora, e aí os agentes econômicos, eles começam a contratar mais. Quando essa safra, ela finda, aí a gente tem a chaga do desemprego. Foi aonde nós perdemos aí mais de 1.000 empregos com a carteira assinada. Então, a sorte de Campos hoje é que Campos está no meio de dois grandes investimentos. A Petrobras e o Porto do Açu. E aquelas rendas, aqueles salários, aqueles empregos que são gerados em Macaé, que são gerados no Açu, esses trabalhadores moram na nossa cidade
E essas rendas são utilizadas aqui no nosso comércio, em nossos restaurantes, em nossos hospitais, muito bem. Então, você tem aqui hoje, Campos é uma economia que depende muito da renda dos trabalhadores da Petrobras, em Macaé, e da renda dos trabalhadores do Porto do Açu. Você vê, por exemplo, que os hotéis de Campos, o setor hoteleiro de Campos, hoje ele vive em função da Petrobras e do Porto do Açu. Se você for visitar aí 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vários hotéis aqui de Campos, né? Você vai verificar que tem vários ônibus ali esperando os trabalhadores para levá-los, tanto a Petrobras em Macaé, como ao Porto do Açu. Então, é que eu pergunto a você, tivemos 2 chances históricas no município de Campos. O ciclo do açúcar e o ciclo do petróleo que está se findando. Sim. E vamos colocar assim, a curto e médio prazo, eu não vislumbro aí uma outra riqueza natural que possa surgir no município de Campos. Eu não sei com você, que é um jornalista antenado, né? Se você vislumbra alguma possibilidade de termos aí alguma riqueza que surja para que nos dê esse status, né? Para que nos dê esta possibilidade de explorar mais um ciclo num período de 50 a 100 anos, como durou o ciclo do açúcar, durou quase 400 anos. O do petróleo durou 50, está durando 50 anos. Sim. Entendeu? Então, a economia de Campos, né, é importante a gente fundamentar aqui que a economia de Campos, ela hoje é dependente. Dependente tanto da renda do petróleo, como de 2 economias, a de São João da Barra e a de Macaé, porque a gente está neste meio aí. Porque, Léo, se você pegar a estrutura de serviços, de comércio que tem hoje em Campos, você não tem em Macaé e não tem em São João da Barra. Mas então você acha que Campos virou uma cidade dormitório? Porque a gente está falando de empregos industriais, né, no setor de óleo e gás em Macaé e empregos industriais ali em São João da Barra, no Porto do Açu. E esses trabalhadores vêm para Campos para usufruir do setor de serviço. Campos virou uma cidade dormitório? Olha, o conceito de cidade dormitório, até nosso professor José Luiz Viana, então, se você pegar o conceito de cidade dormitório, não é bem o que está ocorrendo em Campos. Mas se você pegar, grosso modo, Léo, Campos, ela é hoje, né, de certa forma, uma cidade dormitório, porque os trabalhadores saem de Campos, os campistas saem de Campos, porque em Campos as oportunidades são muito poucas. Eu logo no início da nossa entrevista, eu disse que em 2024, Campos perdeu mais de 1.000 empregos com a carteira assinada. Lógico que nós temos uma economia informal muito grande, temos, mas eu estou falando de emprego com a carteira assinada segundo o CAGED. Então, eu diria, Léo, respondendo à sua pergunta, que Campos hoje é uma cidade dormitório de Macaé e de São João da Barra. Sim. E o Porto do Açu, Zé Alves, ele foi um investimento que prometeu muitas coisas, né? O projeto inicial era de um complexo industrial, mas que acabou não saindo do papel. Você pode falar um pouquinho para o nosso ouvinte da história do Porto do Açu e qual o papel esse mega investimento desempenha hoje no desenvolvimento econômico da região? Olha, o Porto do Açu, eu costumo dizer que ele é um grande investimento, né, que deu certo, né? Porque pelo seguinte, né, a gente sabe muito bem que ele foi iniciado em 2007 com o empresário Eike Batista. Eike Batista chegou em Campos quando, você se lembra muito bem,
ele era o homem mais rico do Brasil. Sim. E era, me parece, segundo a revista Forbes, a 5ª ou 6ª fortuna do mundo. Então, ele chegou aqui como uma grande novidade, gerando uma expectativa imensa na economia regional e de Campos também. E aí começou a explodir o mercado imobiliário, uma vez que você tinha no cenário uma variável que estava o quê? Fomentando as expectativas. Eike Batista, o grande empresário milionário. Um personagem muito midiático também. Né? Midiático, era aquele empresário do governo Lula. A verdade tem que ser dita, que você tinha uma meia dúzia de empresas aí, né? Os campeões nacionais. Os campeões nacionais. E Eike Batista era um dos campeões nacionais que o governo Lula usava, o governo Lula de 2007, usava como instrumento de mídia, vamos colocar assim. Muito bem, esse porto foi colocado lá, né? É importante a gente dizer que foi feito com dinheiro público. O Porto do Sul foi dinheiro do BNDES, dinheiro do BNDES. Pode pegar aí a história. 6 bilhões de reais à época. Então, porque o porto é da iniciativa privada. É da iniciativa privada, mas foi feito com dinheiro do contribuinte brasileiro. Eike Batista pegou empréstimo no BNDES e investiu lá em São João da Barra. Muito bem? Então, você tinha um porto, né, que ia exportar minério para a China, ia encostar os grandes navios Chinamax, né? Iam pegar o minério daqui. Só que houve um problema no percurso do porto, com a Operação Lava Jato, né? Aquela coisa toda, né? E Eike Batista, com aquela mania de grandeza dele, né? Para não dizer outra coisa, ele quis explorar petróleo, ele quis virar Petrobras. Ele quis virar uma Petrobras. Foi aí que ele se deu mal, porque ele lançou no mercado o poço de petróleo, né? Tubarão Azul, se eu não me engano, né? O nome do porto, né? É uma área que ele tinha adquirido em leilão, né? Então, ele ali vendeu que tinha uma quantidade X de óleo, né? Vamos supor 20 milhões de óleo, de metros cúbicos, aquela coisa, e quando abriu o poço, tinha 5 milhões apenas. Aí as ações dessa empresa, né? Despencaram. Ela despencou no mercado, aí que começou a decadência dele. Mas aí, cara, o porto já investiu aí ele foi vendido, né? A AIG. Hoje, eu digo, Léo, o porto, a tendência dele é bombar, uma vez que você tem aí 2 fundos de investimento. O AIG, um fundo americano, e o Mubadala, um fundo árabe. E você sabe muito bem, amigo, onde você bota americano e árabe junto, a coisa só vai para a frente, não é verdade? O pessoal que sabe ganhar dinheiro. Muito dinheiro. E o porto só vai para a frente. Então, foi investido até hoje no porto 22 milhões e vai ser investido mais 20 bilhões nos próximos 10 anos. 22 bilhões e mais 20 22 bilhões de 2007 até hoje. Esses dados eu peguei lá do site da Prumo Logística, que é a empresa que cuida da administração do porto. Então, Léo, o porto, ele tem essa vantagem econômica, ele deve estar gerando aí em torno de 5 a 6 mil empregos com a carteira assinada, mas também, Léo, existe um lado negativo, a gente sabe, os produtores rurais. Sim. A gente sabe muito bem que a desapropriação ali foi feita de uma forma atabalhoada pelo governo Sérgio Cabral para atender, tá certo? Os interesses do grande investidor Eike Batista, tá? E me parece que os produtores ali estão com dificuldade aí, porque a desapropriação não foi paga ainda. Então fica esse registro. Existe a vantagem do porto
em estar gerando emprego, renda, mas também a gente tem esse lado negativo, esta contradição dos produtores rurais, que não foram ainda atendidos em suas demandas, porque ali você tinha uma agricultura familiar forte, Léo. As pessoas cultivavam maxixe, tomate, abóbora, abacaxi, e de repente essas pessoas foram ceifadas, essas pessoas tiveram, né, as suas terras retiradas. Sim. De uma forma assim abrupta, né? E a remuneração dada à época não foi compatível com o valor real. Então existe essa contradição. E uma outra contradição que tem na economia de São João da Barra, é importante a gente deixar claro aqui, que é uma economia, né, que em 2007, Léo, o PIB, antes do Porto, o PIB de São João da Barra era de 1,7 bilhões. Sim. E hoje o PIB é de 9 bilhões. Então, o PIB, pessoal, seria a riqueza que é gerada no município de São João da Barra. Então, hoje, né, com o Porto, o PIB aumentou 700%. O ISS que tem hoje lá em São João da Barra, né, a nossa prefeitura, a São Joanense, né, é maior do que o ISS de Campos. Então, você vê que o Porto ele está gerando riqueza na região. Mas existem também alguns estudos que dizem que esse porto ele não fixa riqueza na região. E eu vou citar um exemplo. Tem aí o Alcimar das Chagas Ribeiro, né? Temos o José Luiz Viana, que diz que, olha, o porto gera riqueza, mas essa riqueza ela está saindo daqui. Zé, você pode contar depois do intervalo comercial? Posso contar, então, sim. Vamos lá, a gente tem que fazer um break comercial. Aqui na volta você explica o porquê que não gera riqueza, né? Vamos lá. Eu cito exemplo. Vamos lá, traz o exemplo depois do intervalo comercial, rapidinho, pessoal. São 8 horas da manhã, 24 minutos. A gente está conversando com o economista José Alves de Azevedo sobre a situação da economia aqui da região. A gente estava falando sobre o Porto do Açu, né, Zé? O impacto que o Porto teve na economia de São João da Barra. Você estava trazendo aí uma contradição, que o PIB cresceu, né, saltou de 1, alguma coisa para 9 bilhões. 1,9 bilhões saltou para 9 bilhões. E você teve isso aí, é o impacto econômico do Porto. Sim. O Porto, ele deu impacto econômico na economia de São João da Barra, não, eu diria na economia do estado do Rio de Janeiro, porque o Porto é um investimento a nível sul-americano, é uma coisa assim, dessa estrondosa, é uma coisa estrondosa. O Porto, ele é uma coisa que vai para frente, né? Não tem jeito, sim, né? Só vai para frente mesmo, como eu citei, né? Onde tem americano e árabes, né? Sim. Então, nós tivemos um impacto econômico muito grande. Tivemos um impacto social na geração de emprego? Sim, mas poderia estar gerando mais emprego. Aí, nós temos pesquisadores na nossa região, como Alcimar das Chagas Ribeiro, José Luiz Viana e outros estudiosos, que dizem que este impacto econômico, esta riqueza que é gerada, ela não é fixada no nosso, em São João da Barra, na nossa região, porque o que gera de renda, lucro, esses fundos, essas empresas que estão instaladas lá, mandam para suas respectivas matrizes no exterior, porque você tem um investimento mundializado ali. Sim. Léo, isso é verdade o que os professores Alcimar e Zé Luiz falam, porque você sabe quantas pessoas em São João da Barra você tem no CAD único hoje? O CAD único é o cadastro de vulneráveis sociais. Aquelas pessoas que estão aí numa situação de pobreza, elas vão para o CAD único, se habilitam para ter direito a um programa social. Léo, 70% da população
de São João da Barra está no CAD único. Aí você vê, poxa, o Porto do Açu, que deu um impacto de mais de 7% na economia de São João da Barra desde 2007, né? Esses dados do PIB aqui é do IBGE, é de 2021. Então, se vou pegar o recorte de tempo de 2007 a 2021, aumentou 700% a riqueza circulando na economia são-joanense. Entretanto, como que você explica nós termos 70% da população são-joanense vivendo no CAD único dos programas sociais? Por que o Porto não está gerando emprego para os são-joanenses? Então, você vê que tem uma contradição muito grande. Não é tudo, não é festa, não é um Eldorado. Então, fala. E tem outros problemas, porque a questão do transporte e logística. O Porto do Açu, ele gerou um tráfego de veículos pesados, né, que estão agora com o fechamento da estrada ceramista, estão passando por dentro de Campos. E isso aí é outro fato lamentável, porque você sabe que o seu amigo aqui, ele adora uma bicicleta, né? E eu pedalo muito em Campos e pedalo muito na Arthur Bernardes. Léo, o trânsito pesado na Arthur Bernardes é uma injustiça com as pessoas que moram ali, com os empresários, os comerciantes que exploram os seus comércios ali, Léo. Arthur Bernardes hoje é um polo econômico que eu diria a você, Léo, supera a Avenida Pelica. Supera. Arthur Bernardes hoje, ela está com um polo econômico invejável. É pizzaria, choperia, churrascaria, é comida de peixe cru, japonesa, chinesa, entendeu? Então, eu não sei por que os empresários dali não foram até as autoridades e pediram urgência nessa estrada do ceramista que está interrompida há não sei quantos anos para resolver logo. Por quê? Não pode continuar passando esses caminhões com minério ali na Arthur Bernardes. O minério deveria vir de ferrovia, né? Sem dúvida, mas, Léo, inclusive, o ano passado, você sabe, eu vou ser solidário à família aqui, de uma jovem que foi atropelada de bicicleta, uma companheira nossa, tá certo? Então, você vê que já passou da hora das autoridades constituídas, seja do Estado do Rio de Janeiro, seja de Campos, resolver o problema da estrada dos ceramistas para tirar esse tráfego pesado que está ali na Arthur Bernardes, inviabilizando a vida de muita gente e o comércio de muita gente. Tudo bem, Léo? Então, vamos deixar claro aqui. O Porto do Açu deu um impacto econômico muito grande na economia são-joanense, mas nós temos uma contradição, que são essas pessoas. 70% da população são-joanense está no CAD único, com uma grande oportunidade de emprego do seu lado. Eu não consigo entender esta assimetria, esta contradição, meu amigo Léo. Também não. Se você é economista não entende, imagina... Eu estou querendo entender até hoje, cara. Eu que sou jornalista, mas vamos avançar aqui, aproveitar o restinho da entrevista, vamos falar do contexto nacional, Zé Alves, porque a economia brasileira, a gente tem tido números muito positivos em relação ao desemprego, que caiu a menor taxa da série histórica, mas, por outro lado, também a gente tem tido pressões inflacionárias, especialmente na área da alimentação, que tem gerado desgaste para o governo federal. A gente está com juros muito altos também, né? Houve uma troca do presidente do Banco Central, saiu o Roberto Campos Neto, que o Lula batia muito, e ele colocou um homem de confiança lá, o Galípolo, mas ele está mantendo a série de elevação da taxa Selic. Como é que você está vendo o momento da economia brasileira, Zé Alves? Olha, é importante a gente deixar claro que a taxa de desemprego da economia brasileira hoje é de 6%. E num passado recente era de 15%. Sim. Então, a economia
a economia do Brasil hoje, ela está aquecida. Você roda, você vai a restaurantes, você viaja, você vai a rodoviária, você vai às estradas, é um fluxo imenso. O PIB cresceu 3% em 2024? Vai crescer, vai ser divulgado agora em março, né? Então você vê que ela está em expansão econômica em função dos estímulos fiscais que o governo federal está dando. Sim. Então, Léo, é pertinente agora, e esse repique inflacionário é exatamente o quê? Um sintoma de que a atividade econômica está aquecida. Então, para que nós retornemos a inflação para o núcleo da meta inflacionária, é relevante esse choque de juros. Então, eu vejo o seguinte, nesse primeiro semestre, a gente vai ter aí uma atividade econômica desacelerando. Sim. Para que a inflação retorne ao núcleo da meta e a partir de agosto a gente vai ver a economia mais solta, retomando de novo o seu aquecimento. Então, é pertinente esse choque de juros agora. A gente espera o seguinte, que esse remédio amargo, ele não mate o paciente, porque você sabe muito bem o seguinte, o excesso de remédio, ele acaba gerando um efeito negativo. Excesso de remédio pode ser suicídio. Exatamente. Então, você tem que saber a dosagem. Mas é importante saber disso o seguinte, a economia brasileira está aquecida porque, eu costumo dizer, né, que o dinheiro está circulando. Quando o dinheiro volta a circular, Léo, o que você faz? O pobre que está tendo aí aumento real do salário mínimo que não tinha no passado. Era um aumento nominal, né? E agora esses aumentos reais está fazendo com que? Está fazendo com que as pessoas retomem ao mercado de bens e serviços e voltem a consumir. Eu costumo dizer o seguinte, quando você dá R$1 a uma pessoa que não tem muito poder aquisitivo, ela consome. Sim. Se você der R$1 a um rico, ele bota numa aplicação financeira. Compra uma Bitcoin. Né? Compra Bitcoin. Agora o pobre não. Ele vai o quê? Ele vai ao supermercado, ele vai a um barzinho. Se não jogar no jogo do tigrinho, ele vai... Se não jogar no jogo do tigrinho, não é verdade? Mas o rico bota na poupança. Então, esses aumentos do salário mínimo, isso tem favorecido muitíssimo a classe mais humilde, porque eles estão consumindo. Então, é onde o Banco Central está com uma das taxas, hoje a taxa de juros do Brasil é uma das maiores do mundo. Eu acho que a única taxa que supera a nossa é da Rússia. Que está em guerra, né? Está sofrendo boicote dos Estados Unidos, está numa situação. Mas, enfim, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Papo muito bom, Zé Alves, um grande amigo. Tá? É um prazer receber você aqui, Zé, e precisa voltar e nas próximas oportunidades. Você que ouviu, chegou agora, até curtiu a entrevista com o Zé Alves, você pode assistir no YouTube. Tá? Ela está lá, a gente está com transmissão ao vivo no YouTube, no Instagram, no Facebook, e depois vai ter um corte dessa entrevista que você pode assistir quando você quiser lá no YouTube, inclusive, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado aí pela entrevista. Prazer ter você aqui. A honra é toda minha. Agradeço aí a vocês e estamos aí à disposição de vocês aqui na rádio, né? Foi um prazer imenso. Um grande abraço para os ouvintes. Valeu, vamos ouvir música agora. Daqui a pouco a gente volta com mais informação. Rádio Live, onde você estiver.